Tô por aqui de novo, moçada. Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui com o nosso resumo das nossas aulas de Química, para a nossa avaliação aí, para que você possa realmente ir com tudo, tirar nota 10 na nossa avaliação, certo? Pessoal, estudando a Química, nós devemos partir do início. O que é que a Química estuda? A transformação da matéria. Se a Química estuda a transformação da matéria, vamos entender o que é matéria. Bora lá, nós vimos na videoaula passada que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela é formada por moléculas e que, por sua vez, essas moléculas são formadas por átomos. E aí, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos de átomos, de elementos químicos que corriqueiramente a gente encontra nos nossos exercícios e que corriqueiramente a gente encontra no nosso dia a dia, certo? Então bora lá, exemplificando para vocês, para que possa ficar bem fácil e que vocês possam entender. Átomos no sistema que estamos estudando, representativamente, átomos são as bolinhas de tamanhos diferentes. Como por exemplo, aqui neste nosso primeiro exemplo, nós temos quantos átomos? Nós temos aqui o nosso átomo 1 e o nosso átomo 2. Dois átomos, átomo 1 e átomo 2, para gerar uma molécula. O que é uma molécula, professor? É a junção de dois ou mais átomos. Aqui nós temos, deixa eu apagar aqui. Aqui nós temos, pessoal, a nossa molécula. Aqui nós temos uma molécula. Vamos para outro exemplo. Aqui nós temos quantos átomos? Conte comigo. 1, 2, 3. 3 átomos aqui representados. Nós temos 2 átomos iguais e um átomo diferente. Então nós temos 3 átomos, 2 iguais e um diferente, certo? Para formar o que? Para formar uma molécula. Que molequinha é essa? A molequinha da água, certo? Então, pessoal, átomos, esferas de tamanhos diferentes. Moléculas, junção dessas esferas, certo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. E aí, pessoal, dentro desse sistema de matérias, dentro da definição de matéria, dentro desse estudo de matéria, nós temos aí, pessoal, a classificação em 2 distintos: substância e mistura. Substância se divide em 2 elos: substância simples, composta, e mistura se divide também em 2 elos: mistura homogênea e mistura heterogênea. Bora entender o que é uma substância simples. Substâncias simples são substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento. Como assim, professor? Aqui, ó, o nosso sistema com as substâncias simples. Aqui nós temos átomos do mesmo tamanho, ou seja, nós temos substâncias formadas por um mesmo átomo. Substâncias simples são substâncias formadas por um mesmo átomo. Substâncias compostas são substâncias formadas por átomos diferentes. Olha só, nós temos aqui 4 substâncias e essas substâncias são formadas por átomos diferentes. Nós temos o átomo A e o átomo B, certo? O átomo B, certo? Substâncias simples são substâncias formadas pelo mesmo átomo. Compostas, substâncias formadas por átomos diferentes. Beleza, pessoal? E o que são misturas? Misturas homogêneas são misturas formadas por substâncias de um mesmo elemento. São misturas que apresentam uma única fase. Que é um exemplo, uma solução. Como assim, professor? Água e açúcar. A água dilui o açúcar. Água e sal. A água dilui o sal.
água e álcool. Entende? Uma única fase. Uma substância heterogênea são substâncias de átomos diferentes, de tamanhos diferentes. Se você ver aí na nossa prova, pessoal, uma representação que nem essa, de átomos com o mesmo tamanho, é uma mistura homogênea. Se você ver aí na nossa avaliação, uma representação que nem essa, de átomos de tamanhos diferentes, é uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea, nós temos substâncias formadas com átomos de tamanhos diferentes. E aí apresenta duas fases, como por exemplo, a água e a areia. A água não consegue diluir a areia, por isso é que nós dizemos que apresenta duas fases. Beleza? E aí, pessoal, dentro desta classificação de misturas, nós temos, como eu já falei, sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos, certo? Dentro também deste estudo de introdução à química, pessoal, nós temos a atomicidade. Atomicidade, pessoal, é a quantidade de substâncias que tem, a quantidade de átomos que tem uma substância. Átomos que têm uma única substância, um átomo formando uma única substância, são monoatômicas. Dois átomos que formam uma substância são diatômicas. 4 átomos que formam a substância são tetratômicas. E acima de 4 átomos nós temos substâncias indeterminadas. O que é a nossa variação alotrópica? Variação alotrópica, pessoal, é a arrumação dos átomos. Como por exemplo o grafite. O grafite é carbono, a estrutura amorfa, estrutura fraca, quebradiça. Quando nós mudamos a variação alotrópica do grafite, ele torna diamante em estrutura cristalina, muito resistente. Certo? Pessoal, esse foi o nosso estudo, tá bom? Sobre introdução à química. Vocês também já viram aí o nosso estudo, pessoal, sobre propriedades da matéria. Eu espero que vocês possam ter gostado da nossa aula, tá bom? Uma aula muito boa, né? Um resumo muito bom para vocês. E aí, fiquem aí com o nosso conteúdo, fiquem aí com as nossas atividades, os nossos resumos. Enfim, estudem para tirar uma nota muito boa, beleza? Um abraço, tchau, tchau.